boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Pedreira, sou arquiteto urbanista, estou atuando junto à SDU, na Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano no Governo do Estado, que é o setor do governo que está dando o apoio técnico às prefeituras com menos de 20 mil habitantes para poder realizar os planos diretores. Prefeituras que estão em regiões metropolitanas com menos de 20 mil habitantes, elas assumem necessariamente a obrigatoriedade de realizar o plano diretor. E muitas delas não têm condições de contratar uma consultoria ou tem no seu quadro técnico o número de profissionais necessários para poder desenvolver todos os estudos necessários. E aí o governo do estado está entrando com esse apoio, com a contratação da consultoria da GeoBrasilis, que foi a empresa que ganhou a licitação para esse processo e que está realizando esses 10 planos diretores. A gente está iniciando com 10 planos em 2 regiões metropolitanas. Uma que é no Rio Preto, a região metropolitana de São José do Rio Preto, que a gente fez semana passada, e a região metropolitana de Ribeirão, que a gente está fazendo aqui agora. Eu conheço praticamente todos vocês aqui que estavam na primeira etapa com a oficina de visão de futuro, e agora nós vamos dar início à primeira audiência pública, que vai trazer a apresentação do diagnóstico técnico que foi levantado pela consultoria e a validação desse diagnóstico com vocês. O objetivo dessa oficina é identificar se a consultoria fez o levantamento de todos as questões territoriais envolvidas à dinâmica da cidade, identificar com vocês se os dados apresentados correspondem à realidade de vocês, à vivência de vocês. Então, fiquem à vontade para dizer, esse dado não está correto, esse dado precisa ser corrigido, foi atualizado, ou identifiquei que no diagnóstico está faltando um tema relevante para a cidade, a questão da arborização, por exemplo, chutando assim, não sei, pode ser dito e colocado por vocês, para poder a gente consolidar esse diagnóstico e trazer uma leitura mais coerente com a realidade, com a dinâmica da cidade. Então é isso, vou passar para a Débora, ela vai fazer a apresentação e depois nós teremos um minuto de abertura, um momento de abertura de fala, onde vocês podem se manifestar. Bom, obrigada, Rafael. Bom, boa tarde a todas e todos. Então, hoje, dia 10 de novembro de 2025, nós estamos dando início, então, à primeira audiência pública da elaboração do Plano Diretor Municipal de Nuporanga. Estamos aqui justamente para apresentar para vocês o resultado da etapa 2 desse projeto, que corresponde à leitura, ao levantamento de dados e à leitura técnica do município. Como o Rafael já mencionou, é justamente esse primeiro contato que nós, da consultoria, eu sou a Débora, sou arquiteta e urbanista, estou aqui representando a GeoBrasilis, que foi a empresa contratada pelo governo do estado, como o Rafael já mencionou, para fazer esse apoio aos municípios na elaboração dos seus planos diretores. Comigo aqui também está a Beatriz, também arquiteta e urbanista, da GeoBrasilis. E nós estamos aqui hoje, por ser uma audiência pública, nós temos alguns ritos. Então, antes de iniciar aqui a minha explicação, eu vou dar alguns recados, a gente vai fazer alguns combinados, e aí eu entro, de fato, no conteúdo da audiência. Bom, como o Rafael já mencionou também, eu vou fazer uma primeira parte de explicação e depois eu vou abrir a palavra para vocês. Então, eu peço, diferente da oficina ou de outros momentos que a participação de vocês é livre, hoje a gente tem um rito. Então, se vocês quiserem se manifestar, procurem a Beatriz, ela vai ter ali a listinha de inscrição, enfim, falem que vocês gostariam de se manifestar, e vocês podem se manifestar de 2 formas diferentes, ou através do uso da palavra, então vocês terão 3 minutos para expor a sua questão, enfim, ou através de um formulário. Eu sou tímido, ou eu não quero me manifestar, eu não quero falar na frente das câmeras, tudo bem. Você pode dar a sua contribuição, ou eu não quero saber que sou eu que estou falando determinado assunto. Tem a sua contribuição também. Procurem a Beatriz, ela também tem um formulário para vocês escreverem as questões.
sabemos que nem tudo, às vezes, né, todas as questões que são levantadas, que são abertas, dizem respeito ao plano diretor de fato. Então, na medida do possível, né, e se fizer parte do escopo, nós procuraremos responder às questões de vocês. Do contrário, que não for da nossa incumbência, a gente repassa para a prefeitura e aí, enfim, a gente vê como dar esses outros encaminhamentos. Tudo bem? Bom, então eu vou dar início, né, à apresentação do levantamento de dados e a leitura técnica. Alguns de vocês já viram, né, uma parte desse material. O que é importante, né, ressaltar? Nós estamos aqui encerrando um ciclo, né, de atividades que correspondem à etapa 2 e em andamento da etapa 3 desse contrato. A etapa 2 justamente corresponde ao levantamento de dados, a essa leitura técnica. Então, nós já fizemos um ciclo de reuniões com o grupo de trabalho, né, com a prefeitura, que é composto pelos técnicos da prefeitura, que já tiveram acesso a esse material, já validaram algumas informações. Na medida do possível, algumas inconsistências que eles já nos informaram já foi corrigido para essa apresentação de hoje. E estamos aqui para ouvi-los também ao final, né, da minha explicação. É isso. Faltou tal questão, o diagnóstico, às vezes vocês podem falar assim, eu não sei se o dado está correto, porque vocês não têm essa minúcia da vivência da administração pública. Não sei se é 10, se é 12, se é 20, se é 30, enfim. Mas vocês têm outras vivências do cotidiano da cidade que nem sempre os dados, sejam eles fornecidos pela prefeitura ou captados por nós no escritório, nas fontes oficiais, são capazes de nos informar. Então, por isso que a gente conta com vocês, depois de ter ouvido toda a minha fala, olha, faltou tal questão, olha, precisa abordar isso aqui com mais particularidade, olha, precisa refinar tal informação. Então, esse é o objetivo principal, né, de estar apresentando esse material aqui para vocês hoje, para que nas próximas etapas, né, que virão, principalmente a etapa da proposta técnica, todo mundo saia de um mesmo ponto, ou seja, todo mundo tem um conhecimento da realidade atual do município e vão poder nos ajudar a construir as propostas. Bom, então, né, a nossa agenda, ela vai corresponder a essa primeira fase, essa primeira parte de apresentação do levantamento de dados e da leitura técnica. Depois, nós vamos abrir para manifestação de vocês. Eu vou abrir a palavra e, enfim, eu espero que tenhamos contribuições, né? O nosso objetivo é esse. A nossa ideia não é o relatório está certo, os dados estão ok, não. Queremos a participação, de fato, de vocês. Fazer alguns combinados, né? Então, seguindo esse nosso rito de audiência pública, que vocês ouçam a apresentação. Após a minha apresentação, haverá esse momento de fala. A gente pede que vocês respeitem o tempo, né, e as pessoas presentes aqui na audiência, que vocês não interrompam a fala um do outro, já que cada um terá o seu momento de fala. E, por fim, que coloquem o celular no silencioso. Mas o que é, então, o plano diretor? O que a gente está fazendo aqui hoje, né? O plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. Ele está previsto na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades. A elaboração do plano diretor, ela não recomenda, ela exige o processo participativo. Então, por isso, da importância de vocês estarem aqui hoje, né, conosco, aqui ouvindo a nossa apresentação. A gente sabe, poxa, depois de um dia de trabalho, ainda vim aqui, né, mas faz parte, né, da cidadania, é isso de vocês entenderem, exercerem o papel de vocês enquanto cidadãos, enquanto moradores aqui de Nuporanga. Então, porque é isso, eu não sou de Nuporanga, eu conheço o território a partir dos dados, da leitura técnica, mas eu não tenho a vivência que vocês têm. Então, nós precisamos, né, da ajuda de vocês para fazer esse confronto, esse balanço entre o que eu sei, técnico, eu enquanto consultoria, né, e vocês enquanto munícipes, para que a gente equilibre e tenha o melhor resultado possível, né? A gente fala desse raio-x da situação atual do município. O
O objetivo do plano diretor é justamente planejar o futuro das cidades, ou seja, nós trabalhamos com um arco temporal de 10 anos, ou seja, o que nós queremos de Nuporanga em 2035, né, que é o tempo de validação, enfim, de todas essas regras, as normas, tudo que a gente for estabelecer aqui para o município é sempre considerando esse horizonte dos próximos 10 anos. O plano diretor, ele é uma exigência para cidades com mais de 20 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas, que é justamente o caso aqui do município. Vocês têm menos de 20 mil habitantes, porém, a partir do momento que passaram a fazer parte da região metropolitana, vocês ganharam esse ônus de ter essa responsabilidade de elaborar o plano. E, por fim, o plano diretor, ele define estratégias levando em conta as características e as necessidades da cidade. E por que, então, que eu devo participar? Qual que é a importância, né, do planejamento participativo? É justamente para garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, melhorando a oferta e a qualidade de serviços e, principalmente, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O planejamento, né, participativo, ele é interessante, porque para que esses dados, né, a minha leitura técnica, ele corresponda à realidade local, para que sejam identificados os problemas a serem superados, para que atenda às expectativas quanto ao futuro, qual é a cidade que queremos, então qual Nuporanga queremos em 2035, para justamente levantar as experiências e as ideias de vocês, e por fim, para que o plano esteja em sintonia com as demandas sociais e econômicas aqui do município. Então, e como está sendo construído esse plano diretor? O objetivo é que isso vire uma lei, que a gente chegue, daqui a algum tempo, numa minuta de lei. Para que a gente tenha uma minuta de lei daqui a um tempo, esse processo ele foi dividido em 5 etapas. Então, nós tivemos a etapa 1, correspondendo ao plano de trabalho e governança, que fala toda a metodologia, né, tudo que está envolvido, quais são os passos, o que vai acontecer em cada uma das etapas, enfim, todo o nosso documento base, com todas as instruções, corresponde à etapa 1. A etapa 2 é justamente essa etapa que nós estamos aqui agora, levantamento de dados e leitura técnica, que foi dividida em 4 partes, tratando de 4 grandes temas que vão impactar aqui, para que a gente faça uma leitura pormenorizada do município, correspondendo à inserção regional, ao meio ambiente e saneamento, aos aspectos socioeconômicos e aos aspectos territoriais. Além disso, a gente está entre a fase 2 e a 3, que é justamente a leitura comunitária, ou seja, esse momento que nós estamos aqui agora, da audiência pública, de ouvi-los, a oficina municipal também, que já aconteceu alguns dias atrás, tudo faz parte desse momento da etapa 3 de leitura comunitária. Depois, nós vamos para a etapa 4, que corresponde à proposta técnica, e, por fim, chegamos na etapa 5, que é, de fato, transformar tudo isso numa minuta de lei, que será entregue aqui à Câmara, onde os senhores poderão votar e aprovar e colocar, de fato, o plano em ação. E onde acompanhar, então, todo esse processo, né? Lembrando que foi criado uma plataforma, que é esse endereço geopdm.com.br. Nele está explicado, né, o que é o plano diretor, quais são as fases, quais são os processos, e ele reúne os dados dos 10 municípios que nós estamos trabalhando aqui agora. Então, se vocês olharem, entrarem aqui, vai ter a página específica para Nuporanga, e dentro da página de Nuporanga vocês vão encontrar todos os documentos que estão sendo produzidos no contrato. Então, tenho interesse em saber o que é essa etapa 1 que ela mencionou. Eu quero entender o que vai vir para frente. Está lá, o nosso documento base está lá. Quero entender quem faz parte do grupo isso, grupo aquilo, também está lá. Toda a nossa agenda de eventos está disponibilizada. Enfim, então é um portal de dados,
né, que tem acesso público para que todas as pessoas, todos os interessados aqui, né, em entender o que é o plano diretor, em participar desse processo, nós estamos disponibilizando. E aqui também, né, acho que a gente já comentou, de disponibilizar um link, talvez, né, no site da prefeitura, enfim, para que os munícipes achem, né, de uma maneira mais fácil esse endereço. Ou seja, inclusive o relatório da etapa 2, que é o relatório que tem o diagnóstico completo, com todas as informações pormenorizadas, ele também está disponível para leitura. Então, assim, está tudo público. Quem quiser fazer, inclusive, alguma contribuição, enfim, fiquem à vontade. Bom, e qual, então, que é o objetivo do levantamento de dados e da leitura técnica? É identificar as condicionantes ambientais, territoriais, sociais, econômicas e institucionais que tenham impacto na dinâmica urbana e rural de Nuporanga. Então, esse é o nosso objetivo, né, ao realizar essa leitura técnica aqui do município. E eu vou começar, então, apresentando para vocês os principais destaques desse diagnóstico. Tudo bem até aqui? Bom, eu começo, então, falando da inserção regional. Tudo bem? Bem-vindo. Ah, tudo bem? A gente fica... Ah, tá, eu fiquei meio... Ops. Acho que melhor não, porque senão vai interromper o rito, entendeu? Depois a gente pode, no final, a gente faz o registro. Tudo bem? Bom, então eu vou começar agora a apresentar os dados. Vou começar, então, pelo primeiro tópico, que é o de inserção regional. Então, nós fazemos sempre uma análise, né, em relação ao município. Nós temos aqui... Nossa, será que vai pegar? Acho que não. A televisão ele não pega, é uma pena. Mas, enfim, esse aqui é um mapa que traz a região metropolitana, aqui de Ribeirão Preto, com destaque lá em cima, bem ao norte, para o município de Nuporanga. Então, nós sempre fazemos essa análise, né? Então, o município ele integra a região metropolitana de Ribeirão Preto desde 2016, quando ela foi criada. E nós sempre indicamos, tudo que a gente está fazendo aqui, principalmente, né, com relação ao contexto metropolitano. O que nós podemos fazer para melhorar a inserção urbana e regional, principalmente de Nuporanga, tanto com o município sede, que é Ribeirão Preto, mas principalmente com os municípios aqui do entorno. Porque às vezes a gente sabe que não tem essa dependência direta de certos serviços, de certas questões. A gente sabe que são coisas, às vezes, muito específicas que se trata com o Ribeirão, que é o polo, porém, vocês, às vezes, têm muito mais articulação entre os municípios do entorno do que, de fato, com a própria sede. E o plano ele vem justamente para potencializar essas questões. Então, a gente faz uma análise, né, dessa inserção aqui do município na região e na sub-região, que engloba Nuporanga e alguns municípios do entorno, e muito em função do que está descrito nesse documento, que é o PDUI da região metropolitana, não sei se vocês conhecem, é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que faz uma análise pormenorizada da região, de todos os municípios, das potencialidades, dos desafios, enfim. E ele também estabeleceu alguns macrozoneamentos com diretrizes que vão nortear, né, questões não só no contexto metropolitano, mas para os próprios municípios utilizarem nos seus planos diretores, enfim, todas as leis que incidem sobre o território. E, nesse contexto, o município de Nuporanga, ele corresponde aqui a justamente essa macrozona de interesse de uso rural, que é essa mancha, esse verde um pouco mais escuro, que está pegando aqui essa porção mais a oeste aqui do mapa. Passando, então, né, isso assim numa questão muito macro, mas no relatório nós temos mais informações, enfim.
Entrando agora em meio ambiente e saneamento, nós começamos fazendo uma análise da hidrografia. Então, sempre, na medida do possível, a gente faz uma análise macro, né, do município como um todo, e depois um detalhamento da sede urbana, justamente onde está a concentração de pessoas, o arruamento, enfim, uma série de questões. Então, vocês vão ver, em alguns momentos, nós teremos os 2 mapas, outros uma análise macro, outro um pouco mais próximo da zona central, mas no relatório todas essas análises contemplam essas 2 escalas. Bom, falando em hidrografia, não sei se vocês conseguem visualizar no mapa, mas o município ele é altamente capilarizado, né, tem uma série de cursos d'água, enfim, de corpos hídricos que percorrem todo o território. O município faz parte de 2 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que é a UGRI 8 Sapucaí Grande, que corresponde a 83% do território, ou seja, essa mancha maior em azul claro no mapa, e os outros 17%, que é essa manchinha aqui azul escuro mais ao sul, que corresponde a UGRI 12 Baixo Pardo Grande, com 17% do território. O interessante é que vocês têm um alto índice, né, de uma presença considerável de corpos hídricos, todos eles, com exceção de um, que é o córrego das Corredeiras, são classificados como classe 2, ou seja, são corpos hídricos possíveis, né, de após tratamento, enfim, serem utilizados para abastecimento, recreação, enfim, vocês não têm problemas de contaminação dessa água, né, é possível usar o lençol freático para abastecimento. Com exceção, né, do córrego das Corredeiras, que foi enquadrado como classe 4, que aí não é recomendado para o abastecimento humano. Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, então, né, aqueles ali a gente estava falando da parte superficial, agora a gente está falando da parte do subterrâneo. No Poranga, então, abrange uma unidade aquífera em seu território, que é a Serra Geral, e, justamente, ele apresenta um trecho de vulnerabilidade alta, que se encontra numa região de aproximadamente 8 km², que inclui principalmente a região das nascentes do Ribeirão Agudo. Nossa, que uma pena que não funciona na televisão. Mas, se vocês olharem ali no mapa mais aqui em direção ao sul, tem uma manchinha colorida, ali tem uma manchinha, parece uma minhoquinha ali, é justamente o ponto de maior vulnerabilidade do aquífero, ou seja, é um ponto que vocês têm que tomar cuidado para que não seja poluído, tomar cuidado, às vezes, com esgotamento, a gente sabe, área rural, fossa séptica, enfim, são pontos em que a vulnerabilidade de contaminação ela é muito maior do que em outras porções no município, porque aí vai juntar relevo, enfim, vai juntar uma série de fatores, e esse ponto é um ponto de atenção para evitar que todo o lençol freático seja contaminado. Falando da declividade, aqui, por exemplo, um dos exemplos que eu mencionei para vocês, sempre, né, tratando do município como um todo e depois num recorte que fale da área urbana. Nós temos... Por que a gente faz uma análise do relevo? Porque, para a gente, é interessante identificar quais são as áreas possíveis de ocupação sem que haja risco de escorregamento, de deslizamento de terra, enfim. E nós temos aqui que a predominância das classes de relevo no município são de ondulado a forte ondulado, aproximadamente 42% do território, ondulado 28% e suave ondulado 25,7%. Ou seja, apesar, né, dessa predominância de inclinações inferiores a 30%, né, então, ou seja, grande parte do território é apto para a ocupação, porque vocês apresentam a declividade, é um município relativamente plano, com menos de 30%, né, de inclinação aqui no relevo. Porém, vocês têm algumas regiões com declividades superiores, inclusive
nas proximidades da região da sede. É que, infelizmente, não vai dar para mostrar para vocês, mas se a gente olhar na figura ali à direita, consegue identificar que tem uma mancha mais branca, mais cinzinha ali? Ali é a área urbana. Se vocês olharem um pouco ali à direita, ao norte, tem algumas concentrações ali de um relevo, uma mancha um pouco mais amarelada, avermelhada, enfim. São essas áreas que têm alguns pontos com declividade superior a 30%. Então, ficar de olho também para que não haja ocupação e não tenha com isso, né, problemas de deslizamento, enfim. Falando com relação às restrições à ocupação, aqui no município, o que nós temos são as APPs de recursos hídricos, ou seja, as áreas de preservação permanente, que são essas faixas de vegetação que devem ser mantidas, né, nas duas faces dos corpos hídricos. Então, nós temos, né, a partir aqui no município, se utiliza a Lei Federal de 2012, que está definindo essa distância mínima de 30 metros de preservação, de faixa mínima de preservação em cada lado, em cada margem do córrego, e principalmente, né, de novo, se vocês olharem ali na mancha urbana, nós temos um corpo hídrico que está chegando e ele se bifurca quando entra no município. Então, ali nós temos alguns pontos de conflito justamente entre essa ocupação e esse recurso hídrico. Então, nem sempre, em todos os momentos, essa faixa de APP ela é preservada no município, né? E aí, justamente isso, nós temos algumas interferências de ocupação urbana nas proximidades do córrego Espírito Santo, com edificações inseridas dentro dessa faixa marginal dos 30 metros de APP. Com relação às áreas de risco, o município não possui mapeamentos oficiais de áreas de risco pela Defesa Civil ou por órgãos como CPRM ou IPT, para Nuporanga. Com relação aos movimentos de massa, o município apresenta média suscetibilidade, ou seja, aproximadamente 10 km², ou seja, 2%, quase 3% do território, mas que estão todas distantes da área urbana e nas proximidades do rio Sapucaí, ou seja, essas áreas de escorregamento, né, que tem a movimentação de terra, enfim, são poucos os trechos que existem no município e não necessariamente interferem na zona urbana. E, por fim, nós temos também algumas áreas, né, em relação às inundações. As áreas que são classificadas como suscetibilidade à inundação corresponde a aproximadamente 0,4% do território, também distantes da mancha urbana. Elas são tão pequenas, né, que na escala do município você quase não enxerga onde estão essas áreas, né, considerando a proporção do município como um todo. Com relação também à cobertura vegetal e às unidades de conservação, nós temos que apenas 8,8% do território apresenta ainda remanescente de vegetação nativa. Nuporanga não possui unidades de conservação no seu território e possui pequenos fragmentos da Mata Atlântica preservados nas proximidades do perímetro urbano, próximos dos cursos d'água. Como vocês podem ver, né, a maioria dessa vegetação que ainda é preservada, elas estão justamente nessas áreas de APP, porque elas estão majoritariamente concentradas ali em volta dos corpos hídricos, né, que são essas manchinhas em verde que nós vemos ali nesses pontinhos espalhados pelo mapa. Com relação ao saneamento, falando sobre o abastecimento de água operado pela prefeitura, com atendimento de 100% da sede da área urbana. Vocês têm um índice de perdas muito baixo, que é excelente, então apenas 5% do que é captado, enfim, tratado e chega nas torneiras é perdido no caminho, então é uma rede que tem baixo índice de perda,
porém, vocês apresentam um alto consumo de água por dia, né? Maior do que a média nacional e estadual, com 286 litros por dia por habitante. Então, é relativamente alto o consumo de água no município. Com relação ao esgotamento sanitário, nós temos também, é operado pela Prefeitura, o atendimento de 100% na área urbana. Já na área rural são as soluções individualizadas, assim como o sistema de abastecimento de água também. Porém, nós temos aqui um ponto de atenção, que é com relação à taxa de esgoto coletado em relação à água consumida, ou seja, toda a água que entra na torneira, que vocês consomem, apenas 50% dela é destinado corretamente para o sistema de esgotamento. Então, o que acontece com os outros 50%, né? A gente precisa entender e melhorar essa rede para que esse índice chegue aí, se não no 100%, mas bem próximo aí do 100% de retorno desse esgoto para ter o tratamento adequado. Com relação aos resíduos sólidos, também operado pela Prefeitura, possui o atendimento universalizado na área rural, na área urbana, desculpa, de acordo com os últimos dados aqui disponíveis, relativos ao ano de 2023. E um ponto de atenção é que há essa coleta indiferenciada de resíduos sólidos todos os dias. Então, tem uma questão aí de não ter a coleta seletiva, enfim, o lixo é coletado todo junto, né? Então, também é uma questão, um ponto a se refletir com relação aos resíduos sólidos. Entrando agora nos aspectos socioeconômicos, eu começo falando sobre a demografia. Então, nós fazemos uma análise da população através dos dados disponíveis nos 3 últimos censos. Então, 2000, 2010 e 2022. E o que nós temos é um crescimento da população aqui no município, saindo de 6.309 pessoas nos anos 2000 para 7.391 pessoas em 2022. Com relação a essa população, nós fazemos uma análise da população em área urbana e em área rural, e nós temos, também nesse mesmo período, um crescimento de 36% da população na área urbana, contra uma queda aí de 62% da população na área rural. Então, uma série de questões provavelmente aconteceram na área rural, mecanização, enfim, de plantações, substituição de culturas, enfim, uma série de questões que acabaram provocando esse êxodo, trazendo as pessoas para morarem aqui na área urbana da cidade. E, pensando aqui, com relação a uma projeção populacional, pensando o município daqui para os próximos 30 anos, nós temos, agora, até 2030, um pequeno crescimento da população, então saindo de 7.300 pessoas para 7.488, e depois, nos próximos 20 anos, tendo uma queda aí para 7.194 pessoas. E aí isso é uma questão que vai estar muito atrelado à taxa de envelhecimento versus a taxa de natalidade. Às vezes a população, o que a gente fala, o gordinho da pirâmide, que é a população economicamente ativa e a faixa de trabalho, não necessariamente se concentra aqui no município. Então, por isso também que a gente tem uma queda, uma possível queda dessa população, por conta dessa variação da população. Baixo índice de natalidade, o índice de envelhecimento elevado, e essa população que sustentaria essa pirâmide, muitas vezes acaba saindo do município e só retorna depois, já quando está mais velho. Depois nós temos também, com relação ao grau de urbanização, o município apresenta uma taxa de 94% do seu território urbanizado. Falando sobre condições sociais, nós fazemos também uma análise
a partir dos dados do CadÚnico. Então, nós temos, de acordo, né, com esses dados, de maio de 2025, que a população inscrita é de 2.039 pessoas. Desta população inscrita no CadÚnico, 45% dela corresponde a uma parcela de população com renda abaixo de R$ 218, ou seja, uma população em extrema pobreza. Mas nós sabemos aqui que nem sempre o CadÚnico reflete a quantidade de pessoas que estão inscritas, por exemplo, no Bolsa Família, porque o CadÚnico é um sistema que é utilizado para o cadastramento de diversos serviços e, dentre eles, o Bolsa Família. Então, por isso, essa diferença entre o número de inscritos no CadÚnico e a população beneficiária do Bolsa Família, ou seja, nós temos 1.017 pessoas inscritas no programa do Bolsa Família, nesse mesmo período, em maio de 2025, enquanto 79% desses beneficiários do Bolsa Família se encontram nessa população inscrita com renda per capita de até R$ 218. Então, por isso que a gente tem essa diferença dos números. Um número mais alto de inscrições no CadÚnico, e nem sempre ele corresponde aos números do Bolsa Família, já que o CadÚnico ele é utilizado para diversos outros programas, não só para o Bolsa Família. E, dentro do CadÚnico, foi criado um índice, né, de acompanhamento para os municípios, que considera 6 fatores de análise, enfim, até chegar nesse valor de 0,30. Então, quanto mais distante do 1, do valor inteiro, mais significa que o município precisa investir naquele fator. Então, né, de 0 a 1, ele está muito mais próximo do 0 do que do 1. E, dentre desses índices que são analisados, o que se destaca é justamente essa fragilidade no desenvolvimento da criança e do adolescente, possivelmente relacionado a dificuldades de acesso à educação, cultura, lazer ou proteção social. Então, isso também nos indica lá na frente algumas questões que podem ser potencializadas nos planos setoriais, nos eixos, enfim, que serão criados aí pelo plano diretor. Fazendo uma análise breve da economia municipal, nós temos, então, que nesse período, entre 2015 e 2021, com relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, né, que é produzido aqui no município, nós tivemos um crescimento de 116% nesse valor. Com relação ao PIB per capita, também tivemos um crescimento, saindo de R$ 55.400 para R$ 115.407. Então, né, esse crescimento do PIB, enfim, da produção por pessoa, ele aumentou no município. Porém, também, com relação ao PIB, nós temos um destaque aqui para o valor adicionado fiscal, que faz, né, esse esmiuçamento do que é produzido e qual dos setores contribui mais para compor esse valor total aqui do PIB. E aqui nós temos, né, basicamente um empate, se vocês olharem aqui para o último dado de 2022, que o destaque se dá, de fato, para os dois setores, tanto de indústrias quanto serviços, que correspondem, cada um, a 42% dessa fatia, né, do que é produzido aqui no município. Falando ainda sobre economia e os empregos formais, os destaques, então, né, dos 3.975 empregos formais registrados em 2024, 2.369 deles, ou seja, 60%, estão concentrados na indústria. Então, é um ponto forte aqui do município, o setor da indústria. Fazendo um levantamento, né, uma análise, então, do rendimento médio dos empregos formais, ou seja, qual é o salário, né, desses trabalhadores, os setores que se destacam são a indústria e a construção civil, ali com um crescimento muito próximo, entre 17% e 18%
nesse período. Fazendo uma análise das finanças do município, ou seja, receitas, despesas e o superávit aqui de Nuporanga, considerando o período de 2021 a 2024, nós temos um aumento de 39% nas receitas orçamentárias, ou seja, tudo que é arrecadado no município, porém, nós tivemos 59% de aumento nas despesas. Então, por mais que tenha aumentado a arrecadação, as despesas também aumentaram e quase que o dobro do que foi arrecadado, o que acaba gerando uma queda ali de 72% no período, porque tem períodos que o município acabou não conseguindo, né, se sustentar, principalmente ali quando a gente analisa o dado de 2023, que teve aquela queda de 3 milhões ali de diferença entre despesas e receitas, que é justamente isso, né? Apesar do crescimento da arrecadação, o aumento acelerado das despesas comprometeu a capacidade de geração de saldo positivo. Essa reversão do déficit em 2024 é um sinal positivo, mas o cenário exige atenção em relação à sustentabilidade fiscal do município. Então, precisa prestar atenção para que isso não seja uma constante, né? Para que isso seja um crescimento e não volte a cair novamente. E, por fim, eu entro no nosso último eixo de análise, que são os aspectos territoriais, falando aqui da evolução urbana. Então, ou seja, agora o nosso foco está ali na sede urbana do município. A gente faz uma análise, né, da região urbana. Então, nós temos ali em cima a rodovia, a SPA 55330, que atua como esse limitador da expansão urbana, né? Como a gente pode ver, boa parte do município está aqui ao sul dela, um trechinho ou outro que escapa para outra margem. Então, nós temos que parte significativa da ocupação urbana ocorreu até 1995, com expansões menores nas décadas seguintes. Ou seja, a porção maior, né, é essa mancha em rosa, que é essa mancha mais forte do município, então é o núcleo inicial do município, e depois, entre 1995 e 2024, que é o último dado que nós temos, né, são esses crescimentos que foram acontecendo aqui nas bordas da mancha, e inclusive passando em um pedacinho ali para o outro lado da rodovia. E que, né, nós temos que, embora o município esteja situado entre os eixos do Córrego Espírito Santo e do Córrego Matadouro, essa ocupação não é condicionada a eles, tendo atravessado o eixo superior e ocupado a porção norte e noroeste do município. Ou seja, né, vocês têm uma urbanização que se encaixou ali, né, nessa bifurcação desse corpo hídrico e também na rodovia. Então, vocês tiveram um tecido urbano que acabou se acomodando nessas três condicionantes aqui no território. Com relação à ocupação urbana, nós fazemos uma análise da densidade demográfica do município. Então, né, ali onde nós podemos ver, feito através dos setores censitários, então, os setores definidos pelo IBGE. Então, grande parte ali do município corresponde a um único setor censitário, que é essa densidade de 0 a 1, 0 a 1, é isso? Isso. De 0 a 1 pessoa, um habitante por quilômetro quadrado. Então, isso mostra que o município é majoritariamente rural, né? Em detrimento da área urbana, que é essa manchinha aqui mais escura, que está concentrado aqui, né, no eixo da rodovia. E justamente o núcleo central do município é a área de maior densidade populacional, apresentando baixa densidade na maior parte do território, especificamente nas áreas rurais, e os domicílios, então, estão todos concentrados no núcleo central. Com relação ao uso do solo,
nós fazemos uma análise da distribuição dos usos não residenciais no município, né? Então, nós temos o perímetro do município em azul, e não sei se vocês conseguem ver esse monte de pontinhos, né? É feito através do cadastro de endereços no site do IBGE. Então, a gente consegue mapear quais são os usos não residenciais que estão cadastrados através dos seus endereços. E nós podemos ver, né, que a maior concentração de usos não residenciais, ou seja, estabelecimentos de ensino, religiosos, outras finalidades, a serviço, comércio, lazer, todos eles estão aqui concentrados na área da sede, enquanto a grande maioria desses outros pontinhos que estão pipocando aí pelo território correspondem aos estabelecimentos de agropecuários que estão, de fato, distribuídos de forma dispersas pelo município. Esses estabelecimentos de outras finalidades, como eu já mencionei, concentram aqui na área central, e os estabelecimentos de ensino e de saúde encontram-se exclusivamente no núcleo urbano central do município. Ou seja, então, se tem alguma questão, né, escola, enfim, saúde na área rural, é preciso se deslocar aqui para o centro para fazer uso desses dois serviços. Com relação ao uso do solo, fazendo uma análise aqui, né, do que quais são as culturas presentes no município. Então, nós temos a predominância da cultura de cana-de-açúcar. Então, é basicamente toda essa mancha verde que está no mapa. Então, praticamente todo o território tem a plantação de cana-de-açúcar, e também a cultura da soja, ela demonstra uma certa relevância com essa presença dispersa por toda a área rural. A área de soja são essas manchas em laranja que estão ali predominando também junto com as áreas de cana. E um ponto de atenção, que aí aqui está muito pequenininho, mas é possível enxergar essas manchas verdes mais escuras, são essas pequenas manchas de formação florestal que se encontram espalhadas em extensões que acompanham os eixos hídricos. Falando sobre legislações urbanísticas, o município possui algumas leis que os ajudam aqui a ter algum controle sobre o território, também se valendo, né, de legislações estaduais e federais, para poder fazer o agenciamento aqui do solo, parcelamento, enfim, código de obras. Então, nós temos o destaque para essa lei de 2015, que instituiu a instância climática aqui no município, essa lei a 1288, de 2011, que é a alteração mais recente do perímetro urbano da cidade. Então, isso já é interessante, porque você já tem um perímetro urbano, nem sempre as cidades têm uma lei que define o que é perímetro urbano, área de expansão, área rural. Então, isso já coloca vocês, né, na frente, porque vocês têm um entendimento do que é muito claro, do que é a área urbana e o que é a área rural do município. A lei orgânica do município, promulgada em novembro de 2006 e revisada em dezembro de 2016, justamente já prevê essa elaboração dos instrumentos de plano diretor, zoneamento, disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, entre outros, justamente questões que vão ser incorporadas no plano diretor quando ele se transformar aqui na minuta de lei. Falando sobre o sistema de mobilidade, que também compõe a leitura aqui do território, nós temos aqui um mapa com destaque para as rodovias, e nós temos que no Poranga não dispõe de acesso a ferrovias ou rodovias federais. A rede viária ela é composta por rodovias estaduais e vicinais, com destaque para a rodovia Valdir Canevari, é isso, né? Que é essa linha vermelha que está cortando o território, e depois todas essas outras duas estradas vicinais que estão aqui, que fazem a conexão, né, com os outros municípios, com a sede e depois com outro município aqui ao sul. Além
das rodovias, nós buscamos fazer uma análise da área urbana em relação às vias, à mobilidade, e identificar quais são as principais vias do município, para que a gente possa estabelecer uma hierarquia viária. Então, há vias locais, coletoras, arteriais, enfim, propor diretrizes, né? Então, para isso, como o município não possui essa hierarquia, nós dividimos aqui o território em 3 áreas para, de fato, fazer essa análise. Então, como eu já mencionei para vocês, a evolução urbana, a área urbanizada central é marcada e cortada pela presença do córrego Espírito Santo. Abraçando o córrego, a malha urbana se adapta a ele e se desenvolve através de uma retícula ordenada com quadras retangulares e quadriculadas. Então, vocês são um município majoritariamente todo quadriculadinho, todo reticulado, que depois vai nos facilitar, né, a estabelecer as hierarquias, enfim. As ruas, em sua maioria, estão dispostas de forma perpendicular no território, conformando cruzamentos que corroboram o desenho retangular e ordenado do tecido urbano de Inuporanga. Aí aqui, né, eu trago alguns destaques para vocês do que seriam essas análises, né? Então, um detalhe aqui, muito provavelmente essa é a área A, que cortou ali, enfim. Então, vocês conseguem ver que tem algumas linhas que estão ali destacadas. Então, a gente fez uma análise morfológica do que é isso, né? Nós não conhecemos o município como vocês conhecem. Então, olhando, né, pelos usos, enfim, destacando algumas principais vias. E nós temos que, no período de 2014 a 2023, a frota de veículos cresceu a uma taxa de 44,39%, enquanto o crescimento da população foi de apenas 6,15%, registrando uma alta taxa de motorização. Ou seja, em 2023, chegou a 66,68%, o que quer dizer que hoje cada município possui mais de um carro, enfim, em sua propriedade, enfim. Então, é um número a se considerar, né? Teve um crescimento baixo da população, porém a frota aumentou, chegando a esse índice aí de praticamente 70% de taxa de motorização. Então, 70 carros para cada 100 habitantes. Então, dá mais de um carro por pessoa. Uma informação também que nós já atualizamos, né? Eu esqueci de mencionar, sempre que tem esse símbolozinho aí, esse verdinho na tela, que foi atualizado com relação aos dados que nós já havíamos apresentado para o grupo de trabalho. Então, nesse tema da mobilidade urbana, ela é realizada através de ônibus intermunicipais, através da aviação São Bento, com rotas para Orlândia e Salles Oliveira, e o município não possui sistema de transporte público municipal, seja urbano ou rural. Aqui, né, alguns destaques daquelas outras áreas que eu mencionei para vocês também, né, com o delineamento do que nós entendemos ser as principais vias de cada uma dessas porções, que depois vão nos ajudar aí a criar as diretrizes para o sistema viário. Falando sobre a habitação, nós temos que o Departamento de Obras, Infraestrutura e Urbanismo e de Desenvolvimento Urbano e Inovação é o responsável pelo setor da habitação no município. De acordo com o censo de 2022, o município de Inuporanga não possui população residente em favelas ou comunidades urbanas. E nós temos essa lei antiga, né, que é de 1980, que autorizou o Executivo a constituir a sua própria empresa municipal de habitação, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa, porém, não foram encontradas informações sobre os projetos realizados pela empresa, tampouco sobre o encerramento de suas atividades. Já foi uma questão também que nós comentamos e também não temos maiores informações. Então, isso fica, né, para a gente pensar futuramente com relação
a essa empresa de habitação. Porém, né, nós temos algumas informações, alguns conjuntos habitacionais que foram implantados no município. Então, nós temos, né, a implantação de 60 casas pela Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, em 1981, que foram denominadas de Conjunto Jardim Campo Belo. Em 1988, nós tivemos a implantação do Conjunto Habitacional Jardim Santa Cruz. E, em 2017, o Conjunto Habitacional no Poranga D, que recebeu o nome de Residencial Francisco Ambroseto. Por fim, o município também ele está inserido nas políticas habitacionais estaduais por meio do programa Casa Paulista, também da SDU, e no programa estadual de regularização de núcleos habitacionais Cidade Legal, que atua no município desde 2010, sendo o principal núcleo atendido o Vila Diogo, onde foram regularizados 125 lotes e entregues 99 títulos de propriedade, beneficiando mais de 300 moradores em outubro de 2020. Falando sobre os equipamentos públicos, aqui, né, então, nós trazemos um mapa mostrando o perímetro urbano e a distribuição desses equipamentos. Então, cada um desses pontinhos corresponde a uma categoria: saúde, educação, esporte e lazer, assistência social, e que nós podemos ver, né, que esses equipamentos eles se encontram situados de forma dispersa na área central aqui do município, e as categorias que mais se destacam em ordem, né, e quantidade de equipamentos são a saúde, com 9 equipamentos, educação, com 9 equipamentos, esporte e lazer, 8, e assistência social, com 1 equipamento aqui na área urbana. Assim como os usos consolidados, os equipamentos públicos municipais se encontram única e exclusivamente na área urbanizada central, ou seja, não tem nada disperso pelo território, tudo está concentrado aqui na área urbana da sede. Com relação ao patrimônio cultural, não há registros públicos de bens tombados oficialmente pelo CONDEFAT, que é o órgão de defesa e preservação do patrimônio em nível estadual. Porém, no Poranga possui edificações culturais e atrativos naturais que compõem o seu patrimônio histórico e cultural municipal, que nós recomendamos, né, que sejam valorizados, enfim, e acompanhados. E aí nós temos também um mapa mostrando alguns desses pontos de interesse aí que podem ajudar a incrementar o turismo aqui na região. E o patrimônio, né, não só o turismo, mas compor esse patrimônio cultural, enfim, institucionalizar o patrimônio municipal, né, um departamento de patrimônio aqui no município. Algumas iniciativas de proteção patrimonial, que vocês já fazem, mas isso no âmbito da cultura, né, pensando não só no patrimônio material, mas também no patrimônio imaterial, com relação às festas, à cultura local, como, por exemplo, a Festa de Corpus Christi, que já foi reconhecido como patrimônio aqui do município em 2012, o título de Patrimônio Cultural Material, as ruas de paralelepípedo da cidade, reconhecido em 2022, e também ao painel de azulejos, e está em processo o projeto de lei número 2 de 2023, para declarar a Casa de Noca como patrimônio histórico-cultural material do município, reconhecendo sua arquitetura colonial como registro histórico da a primeira casa da cidade, né? Então, vocês já têm uma série de instrumentos, enfim, pensando, voltados para essa preservação do patrimônio. Além disso, né, vocês têm algumas outras edificações também, como, por exemplo, a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, a Praça Central Eloy Lima, o Centro Turístico Municipal Antônio Ferreira Viana, o Memorial do Submarino Melo Marques, e além, né, de um dos pontos
de patrimônio natural, como a Cachoeira dos Dourados, no rio Sapucaí-Mirim. E, além disso, né, o patrimônio imaterial, que são algumas festas, como o Carnaporanga, a Festa do Peão de Boiadeiro, e a FEARTEM, que é a Feira de Artesanato e Culinária aqui do município. E, além disso, né, como vocês têm aí uma intensa... essa parte do patrimônio imaterial, ele está super em desenvolvimento, né? Aqui no município já é uma política que vocês estão desenvolvendo. Vocês têm aqui um registro, né, do calendário de eventos dessas festas tradicionais que acontecem ao longo do ano no município. E, por fim, né, eu encerro, então, essa minha apresentação, essa breve apresentação do diagnóstico do município. Como eu já mencionei, maiores informações e detalhamentos estão no produto 2 do relatório, naquele site que eu mencionei para vocês no início da minha fala. E quais são os próximos passos? Ou seja, teremos, então, o registro dessa primeira audiência, quais serão as contribuições de vocês, e, junto com a leitura técnica, será consolidado, né, então, nós teremos a consolidação do diagnóstico e a entrega do relatório 3, da etapa 3, para a Prefeitura, para que tenha início a elaboração da proposta técnica, que é a etapa 4, como eu já tinha mencionado para vocês no início da minha fala. E aí agora, então, é o momento que eu abro, né, aqui o microfone para a manifestação pública, e eu deixo aqui aberto para quem quiser se manifestar, seja, como eu mencionei no início, através do uso da palavra ou através do uso do formulário. E aí eu peço, quem for se manifestar, por favor, que se identifique, né? Fale seu nome, se representa alguma associação, alguma empresa, enfim, ou é membro da sociedade civil. Tudo bem? Alguém? E eu peço, né, que vocês respeitem, quem for se manifestar, o tempo dos 3 minutos, para que a gente dê o mesmo tempo para todos. Sim? Bom, meu... Olá, pessoal. Bom, eu me chamo Jarbas, eu sou morador de Nuporanga há anos, saí de Nuporanga e voltei. E eu tive um bistrô aqui no Nuporanga por 10 anos. Então, quando a gente fala de cultura, turismo e meio ambiente, eu conheço um pouco. Vamos basear pelos dados. Nuporanga hoje se caracteriza como a 5ª melhor cidade do Brasil para se morar. Mas eu acho que precisa de uma certa conscientização, no meu ponto de vista. Porque, na realidade, hoje, quando a gente fala de lazer, quando a gente fala de cultura, de turismo, por exemplo, a gente também está falando de saúde. Porque foi comprovado que pessoa que sai, pessoa que se diverte, ela tem níveis menores de problemas psiquiátricos. E hoje, Nuporanga é uma cidade que tem um nível muito alto de problemas psiquiátricos. Eu acho que a gente tem que ter um olhar clínico, um olhar crítico, sim. Não só aceitar as coisas, no meu ponto de vista. Eu vejo várias demandas que poderiam ser mudadas em Nuporanga. Então, esse é meu ponto de vista. Acho Nuporanga uma cidade limpa, organizada, mas a gente tem que basear nos maiores índices e não nos melhores. Ok? Bom, obrigada, Jarbas. O que eu posso dizer, né, não foi assim nenhuma demanda específica, mas falando num geral desse contexto da cultura, do turismo, enfim, eu acho que o plano diretor ele pode contribuir para essas suas questões, né, articulando. Hoje o município já tem o plano diretor de turismo, já tem uma série de ações, né, que já estão em curso aqui no município para lidar com essa demanda, tanto estratégias no turismo quanto na cultura, e eu acho que o plano diretor ele pode vir ajudar a potencializar, porque aí justamente ele tem esse papel de poder cruzar com essas outras políticas setoriais. Então, a parte da saúde, de educação e de propor questões integradas, né, ações integradas entre esses vários setores,
para que seja atingido esse objetivo maior de fato. Sim, né, assim, sim, na medida do possível, né? O plano diretor ele vai instruir, ele vai dar essas diretrizes, vai indicar que os planos setoriais contemplem essas questões. Aí vai depender de como a máquina pública vai levar adiante essas questões. Mas o plano diretor ele está aqui para fazer essa integração entre as políticas setoriais, justamente para que uma não fale uma coisa, a outra fale outra, totalmente contra aquela. Não. O plano diretor ele vem para organizar, né, porque todas essas políticas setoriais elas estão no mesmo território. Então, elas precisam conversar entre si e muitas delas, uma depende da outra. Então, quanto mais elas estiverem articuladas, melhor para o município e melhor a gente vai conseguir atender essas suas demandas, principalmente voltadas para essa valorização do turismo e da cultura. Garantir que o plano diretor vá implantar, aí só o tempo dirá, porque aí vai depender de uma conjuntura de fatores, né? A administração, a Câmara, o envolvimento da população, o executivo, o legislativo e vocês, sociedade civil, falando, olha, o plano definiu, e aí? Né? Precisamos de uma participação popular também fiscalizando essa atuação, que vocês estão vindo aqui hoje, fazendo o papel de vocês, contribuindo, mostrando questões para serem melhoradas. Mas e aí? E depois? O plano vem, coloca essas questões, mas como que ela vai ser aplicada? Está com vocês também esse papel de fiscalizar e cobrar que essas questões sejam implementadas. Tudo bem? Mais alguma consideração? Então, eu peço que você vai continuar. Tá. Então, por favor. Tá ligado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rony, sou vereador aqui da cidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o saneamento básico. Você falou, sim, que no Poranga gasta 50% da água de esgoto. Como pode fazer para melhorar, para chegar a 100%? É isso, nessas horas a gente chama, né, o corpo técnico da prefeitura para me ajudar, porque aí... Vamos lá, se apresente, por favor. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou diretora de obras da prefeitura. O que acontece? A maioria dessa água que não é captada como esgoto é a água que lava o quintal, essas águas que não são captadas para ir no esgoto. Igual a pessoa lava a casa, limpa a casa. A água vai para onde? Vai para o ralim, que sai como água pluvial. Então, ela é captada pela boca de lobo na rua, que vai pela tubulação e joga no córrego, porque não é uma água contaminada. Agora, todos os esgotos da cidade, que é esgoto mesmo, que é de pia, que é de banheiro, essas coisas são captados. Por isso, essa grande diferença. Então, a taxa que gasta água também vem daí, porque a taxa de água ali também por habitante está muito alta. Você pode ver que toda vez que tem período de seca, a gente tem um grande problema com água. Por quê? Porque o pessoal não respeita. Lava a calçada todo dia, lava quintal todo dia, joga água, lava até a rua, de verdade. É o processo de conscientização. Por isso que tem essa grande diferença de captação de esgoto e de água. Satisfeito? Então, por favor, se apresente. Meu nome é Welton, sou fiscal de obras da prefeitura. Só para complementar os dados, não só a lavagem de calçadas são gastas essas águas que não vão para o esgoto. A maioria de Nuporanga, ela tem a cultura de plantio familiar. Uma horta, um pomarzinho. Então, o que acontece? Muita gente hoje está gastando a maioria dessa água em irrigação. Então,
Então, a gente teve um caso aqui recentemente que o rapaz, em 3 dias, gastou 10 mil litros de água. Ele falou até que o hidrômetro estava errado, mas a gente foi lá e mostrou para ele como calcular. Então, realmente, essa água que não está sendo jogada no esgoto, ou ela está sendo absorvida na forma de irrigação, ou é o que a Fernanda já tinha comentado. A pessoa lava uma calçada, ao invés dela jogar a água no esgoto, ela sai pela rede pluvial. Tá? Só para complementar. Perfeito. A única questão é que, às vezes, essa água pode ter ali resíduo de sabão, essas coisas que aí é mais complexozinho, mas, enfim, né, aí a gente não tem como controlar. É mais uma questão de conscientização da própria população, né, de não fazer essa ligação, então, dessa água deveria estar, né, diretamente ligada no esgoto, de fato, para ser destinado, né, essas águas cinzas, enfim, do que a água pluvial, que seria justamente só para captar essa água da chuva, né, que tá os telhados ali estão fazendo a captação e está jogando ali para essa superfície para escorrer, de fato, para a rede de drenagem das bocas de lobo, né. Então, é muito mais uma questão de conscientização, né, para que essas águas aí dos quintais, enfim... Oi? Fiscalização, enfim, e a própria conscientização, né, os próprios projetos, enfim, na hora de ter essa conexão, né, só que é isso. A gente não tem como controlar o produto que a pessoa está usando ali para lavar o seu quintal, enfim, acaba escoando para a mesma rede. Então, por isso, dessa diferença dos valores. Não necessariamente é ruim, mas é só para entender que são porcentagens distintas, né? O que é, de fato, esgoto está sendo corretamente coletado e destinado. Tá? Tudo bem? Mas... Bom, a parte de meio ambiente, você comentou do córrego, do matadouro, que o esgoto basicamente está sem tratar. E esse córrego, ele deságua no Rio Sapucaí, que vai desaguar no Rio Grande. Então, isso é uma preocupação imensa. Outra coisa, você pode até comentar sobre isso, ligação clandestina de esgoto. Provavelmente no Poranga também tem. Na realidade, uma coisa que poderia ser jogado para a rua, uma água para a rua, vai para o esgoto pluvial. E você comentou uma coisa também, as pessoas jogam uma grande concentração de produtos inorgânicos, metais pesados, e essa água vai ser escoada para um córrego. E hoje, com o crescimento da cidade, eu vejo, às vezes, tem um crescimento desordenado, onde falta boca de lobo, falta um escoamento correto. A urbanização no Poranga está meio precária. Você comentou também sobre a quantidade de automóveis. Eu estou tendo problema, inclusive, na minha casa, que essa semana quase entrou dentro da minha casa um caminhão, entendeu? Sinalização também. É uma coisa assim, não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva que, às vezes, o poder público ele tem um certo receio de escutar e correr atrás. Porque, no meu ponto de vista, o legislativo e o executivo eles têm que se unir, não se separar. E é o que acontece no Poranga. É uma briga interna entre eles e quem que sofre? Os munícipes. Bom, sobre saneamento. Eu acho que muitas dessas questões serão sanadas, porque o município está em fase de aprovação do plano diretor de saneamento. Então, acho que muitas dessas questões também, né, para poder fiscalizar, para poder cobrar, para poder, enfim, porque agora tem um instrumento, né, que você está baseado nessa lei, todo esse levantamento do município, olha, tem problema, a gente precisa resolver esse problema, está na lei, enfim. Então, tem esse instrumento para poder cobrar. E ele é um instrumento que vai ser articulado também ao plano diretor. Então, serão 2 leis incidindo sobre essa mesma questão. Então, a gente espera, né, que com a aprovação do plano que está aqui na Câmara, em fase de votação, né, que essa lei seja aprovada na sequência, o plano diretor também seja aprovado, para que possa, né, resolver aqui essas questões voltadas ao saneamento. Aí, água, esgoto, drenagem, enfim. Oi? A parte urbana, Só que é isso, nem sempre, né, a gente precisa entender, nem sempre não ter boca de lobo em todas as ruas significa uma deficiência. Às vezes, a própria declividade faz com que você não precise ter boca de lobo em todos os locais. Então, o sistema de drenagem, às vezes, eu tenho 100% das vias pavimentadas, mas só 50% delas com o sistema de drenagem.
tudo bem? Porque os outros 50%, a água, né, vai por gravidade escorrendo até ela achar a sua destinação correta. Com relação à parte de mobilidade, sistema viário, o plano diretor também vai criar, né, na sua parte de sistema viário, diretrizes específicas para isso, para que seja incrementado sinalização viária, responsabilidades entre munícipes e prefeitura, enfim, né, o plano diretor ele vai vir a ajudar vocês a saber a responsabilidade de um ou de outro, como cobrar, o que fazer. Também políticas de conscientização, da mesma forma que nós temos com relação ao meio ambiente, consumo de água, enfim, precisa também dessa conscientização do sistema viário, né? É isso, dirigir com segurança, respeitar a lei de trânsito, respeitar a sinalização, só que isso é uma coisa que o plano diretor não pode resolver. Ele vai estabelecer diretrizes e vai ajudar os três setores, né? Vai dar um norte. Então, junta legislativo, executivo e sociedade civil, essa tríade, né? A gente espera que daqui 10 anos não tenhamos esses problemas, que os problemas sejam outros de uma cidade que cresceu, que prosperou e conseguiu, né, minimamente se organizar e resolver esses conflitos que são relativamente pequenos e simples, desde que cada um assuma a sua responsabilidade, tenha a consciência, né, das suas ações, enfim. E o plano diretor é uma ferramenta norte, né? Em alguns momentos ele vai ser mais incisivo, em outros ele vai ter mais um caráter de diretriz. Tudo bem? Mais alguém? Ó, e a parte de saúde também. Agora a gente basicamente está com a época de chuva. No Poranga tem um índice altíssimo de dengue. Altíssimo. Só eu peguei 6. Entendeu? Então eu acho que é uma visão, é uma visão de águia. É o que eu falei para você. Na realidade não é só crítica. No Poranga, eu já fui para inúmeras cidades, eu acho que no Poranga tem um potencial imenso, mas precisa ser trabalhado. É igual pegar uma pedra de diamante. Se ela não for lapidada, ela não tem valor. Se ela for lapidada, no Poranga precisa ser lapidado. Então essa é uma parte muito importante. E a parte da parte de meio ambiente que eu foco muito, que eu sou biólogo. Me chamo Walt, sou chefe de desenvolvimento urbano. Ó, falando sobre a dengue, nos últimos 6 meses a gente faz o serviço de prevenção. Todos os sábados, acho que o Rony, que é vereador, sabe, acompanha isso daí. A gente vai em todos os bairros, a gente marca 2, 3 bairros e faz a captação desses materiais que causam o risco da dengue nos terrenos baldios e demais para a cidade inteira. Então a gente está fazendo, mas também falta da população também conscientizar e ajudar. Perfeito. Como? Limpa, né? Ó, na realidade, foi o que você falou. Tem a parte de limpeza, que eu sei que tem. Eu vou dar um exemplo até na minha casa. Eu mudei recentemente 2 meses. Eu cheguei na minha casa, o morador era um porco. Não vou citar nome, mas era um porco. Entendeu? Na esquina da minha casa tinha água parada e tinha larva. Entendeu? Comigo não tem. Eu tive bistrô 10 anos, nunca ninguém achou larva dentro da minha casa. Porque eu tenho a conscientização, eu tenho conhecimento. Entendeu? Mas, no meu ponto de vista, hoje, para todos os projetos possíveis, a conscientização, trabalhar com a população, igual vai cortar uma árvore. Não corta árvore, não. Ou a gente tem uma empresa também que tem um impacto ambiental muito grande dentro da cidade, que é a JBS. Entendeu? Foi o que eu falei semana passada, que não tem um projeto social, não tem um projeto ambiental, entendeu? Então a gente tem que cobrar, basicamente a gente tem que cobrar de quem ganha, porque a gente paga o governo, a gente paga as coisas, então a gente tem que cobrar essas coisas, para ter uma cidade cada dia melhor e basear nos índices que foram os mais altos possíveis. E o índice da dengue é um índice altíssimo, foi o que eu falei, eu peguei 6 vezes. O maior problema é a conscientização. Ninguém faz limpeza de calha. Ninguém faz. Aí entope, o que acontece? Criadouro. Dentro de casa. Mas como que, eu vou subir de calha em calha. A pessoa tem que ter consciência da sua própria casa.
Igual vaso. O que você tem que fazer? Colocar areia no vasinho. Para quê? Para não... O que a pessoa faz? Não coloca. Às vezes a pessoa pega dengue e tem um foco da própria casa. Aí o que a prefeitura faz? Faz aqueles arrastão, os agentes municipal da saúde, várias pessoas envolvidas na saúde, faz os arrastão por bairro. Bate em todas as casas, faz a limpeza mesmo. Tem um vasinho, joga fora. Tem larvinha, eles coletam a amostra. E tem gente que não deixa entrar dentro de casa. Por quê? Porque sabe que tem foco. Tem esse bloqueio. E você não pode obrigar a pessoa a deixar você entrar. Mas é o problema que, tipo assim, a casa é particular da pessoa. Você não pode simplesmente falar assim, você não vai entrar na minha casa, você não vai entrar. Bom, como eu falei, dengue, saúde pública é uma política setorial do município. O máximo que o plano diretor pode intervir é num eixo voltado à saúde, falar, né, realizar campanhas de conscientização cada vez mais, não só dentro da escola, mas geralmente a gente fala em conscientização, é só para as crianças. Não, é para a população em geral, né? Principalmente para os adultos, idosos, enfim, são essas pessoas que ficam em casa, né, que vai cuidar ali da sua planta. Ninguém está falando para deixar de ter plantas, enfim, mas no sentido de conscientização da limpeza, né, de manutenção da sua própria propriedade, de não acumular as coisas, porque isso é uma questão de saúde pública, terrenos baldios, enfim, que tenham instrumentos que a prefeitura possa ir lá e multar, fiscalizar. Olha, tem uma notificação, te dei uma, te dei duas, a terceira é multa e acabou, né? Vocês fazem com entulho, então. Exato, mas aí talvez criar ações, aí é isso, aí vai para o setorial da saúde, entendeu? Que ações que podem ser realizadas, se só tem para o entulho, talvez seja uma coisa para a limpeza, a pessoa não está cuidando, o foco está ali, vocês conseguem controlar pelos bairros. Enfim, criar alguma estratégia, alguma ferramenta de uma certa punição, porque a partir do momento que tem a punição, que sabe que tem a fiscalização e que tem alguma coisa errada, as coisas começam a mudar. O Alto vai até saber falar melhor, mas, tipo assim, um exemplo, começou um foco de dengue, aí você vai no hospital, faz os exames, deu positivo. Eles meio que fazem um mapeamento das áreas que as pessoas moram, que está mais o foco. Aí vai lá, faz arrastão no bairro de novo, faz a conscientização e faz as visitas das casas. É isso. Não, perfeito, é isso. Vocês já têm as estratégias, né? Agora, o que falta é a conscientização da população. E isso, infelizmente, o plano diretor não consegue controlar, né? Não, porque aí é um plano específico, aí é isso que eu estou falando, vai abrir, aí precisaria abrir, ter um plano de arborização, um plano de vegetação, enfim, são planos específicos. O plano diretor ele vai detalhar um pouco maior o território, perímetro urbano, zoneamento, macrozoneamento, sistema viário, calçada, enfim, questões relativas ao território, ao ordenamento e o que eu posso ou não fazer em cada pedaço, tanto da área urbana quanto da área rural. Agora, quando começa a entrar nas especificidades, a gente não consegue. Exatamente. Mas aí a gente precisa ter uma lei específica de arborização urbana, entendeu? Aí são justamente essas políticas setoriais. O que o plano diretor consegue fazer é, no eixo de desenvolvimento, elaborar a lei municipal de arborização urbana, elaborar estudos para blá, 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 elaborar tal questão. Vai dar diretrizes. A partir do momento, cada departamento da prefeitura vai pegar essas diretrizes que lhe compete e transformar em ações, leis, ações, enfim, estratégias, programas de conscientização, né, pelo visto, em todos os eixos. A gente precisa ter, né, programas de conscientização em várias esferas, enfim, para tentar minimizar todas essas demandas que vocês estão trazendo aqui para a gente hoje. A grande maioria
são de políticas setoriais, né? Não são da ordem específica do plano diretor, mas isso vai, de alguma maneira, impactar no plano. Então, estando no plano enquanto diretriz, enquanto metas a serem alcançadas, vocês, enquanto população, também conseguem fiscalizar, né, a parte da atuação da prefeitura e vice-versa, né? A prefeitura também consegue criar instrumentos para fiscalizar, enfim, para ir em cima da população. Sim, exatamente. Mas ela precisa participar, né? Precisa estar aqui como vocês, neste momento aqui de discussão. Eu acho que tinha que divulgar mais. Não, eu sei que divulgou, mas muita gente não tem a noção da importância que é o plano de... Na realidade, eu acho que as pessoas desacreditam um pouco no Brasil com algumas coisas, entendeu? Eu tenho um certo estudo, a grande maioria que está aqui tem um certo estudo, então a gente tem um olhar diferente sobre as coisas. Igual quando eu peguei a Casa da Noca, ninguém dava nada por aquilo. Eu ganhei o prêmio do Sabor de São Paulo, saí na Argentina, na Globo, na SBT. Por quê? Porque eu tinha uma vertente e um olhar diferente. Então, as pessoas veem aquilo, o que vão imaginar? Poxa, eu vou perder meu tempo. E não é perder o tempo. Eu estou com 44 anos, mas eu tenho um sobrinho que tem 27. Vocês viram o que o príncipe falou no Brasil? Que, na realidade, ele se preocupa com a geração do filho dele. Que o que aconteceu no mundo foi, na realidade, culpa dos antepassados. Então, na realidade, a gente tem que pensar no próximo. Porque a gente está fazendo coisas erradas e vai prejudicar o próximo. E esquecer um pouco de política nessa cidade, porque aqui é muito voltada à política. E ouvir mais a população, conscientização, entendeu? A conscientização é igual doenças de IST. Por que está aumentando o índice? Porque não tem conscientização. Então, o que mais falta hoje é conscientização. E conscientização é barato, não é caro. Perfeito. Acho que eu não tenho nem o que falar sobre, porque acho que são questões que já estão extrapolando aqui o papel do plano, enfim. Mais alguém quer se manifestar? Alguma contribuição? Tudo bem? Posso, então, dar prosseguimento e encerrar a audiência pública? Sim? Bom, então, né, estou aqui agora, fazendo, então, oficialmente o encerramento da audiência. Agradecer demais a todos os presentes, principalmente pelas contribuições, né, como eu mencionei, na medida do possível, que for coerente, né, nós iremos incluir nas propostas. Então, já fica aqui o meu convite para a próxima etapa, para a etapa 4. Vocês me verão a Beatriz, Rafael, Adriana, enfim, alguns de nós aqui algumas vezes, até o final desse processo. Né, teremos aqui novas rodadas de reuniões, oficinas, audiências. Então, assim, o máximo que vocês puderem, né, propagar a palavra do plano diretor pelo município, né, para atrair as pessoas, para que elas venham, deem a sua opinião, a sua contribuição, é fundamental, ainda mais na próxima etapa, que é a etapa de propostas. Tudo bem? Agradeço mais uma vez e espero vê-los em breve nas próximas etapas. Obrigada.